Bom dia a todos e todas. Eu quero pegar 3 minutos da minha fala. Eu sei que mulher fala demais, né? 20 minutos, mas eu quero pegar 3 minutos da minha fala para dar início a esse processo, parabenizando a palestra do Brian, do qual eu tenho que fazer uma interlocução com o que a gente vai conversar, porque eu vi um nível de sensibilidade e de humildade jamais visto em palestras nos últimos tempos, né? Quando você aponta para as vulnerabilidades do processo. Então, isso é um ato de coragem. Isso é um ato de coragem, né? Mostrar vulnerabilidades, porque aqui é uma conferência, é um ato de conferir. E como um mecanismo de conferência, as vulnerabilidades do processo, que com certeza vai se relacionar com o que nós vamos falar no guia, nós teremos muitas propostas importantes para sairmos dessa conferência. Quero também parabenizar a Lúcia, Selva, doutora Taylor, que eu estou conhecendo hoje, e agradecer pelo fato do evento ter pensado em 4 mulheres que, com certeza, falam demais, né? Porque tem histórias importantes para serem contadas. E, por último, para começar, eu também queria dizer, gente, eu não sei ir fazendo isso e falando, eu falo com as mãos. Lúcia, você me ajuda? Eu vou falando com as mãos, né? E, com certeza, eu também vejo um ponto de suma importância em todas as falas que nós tivemos aqui para iniciar, seja na mesa de formação, que elas têm coesão. Isso significa que todos nós estamos sensíveis para as mudanças do processo, né? Quando eu vejo o Fedon falar de luz, que a gente tem a necessidade, quando eu vejo as pessoas falarem que nós temos que colocar os usuários dos nossos serviços dentro do processo, nós estamos falando de pontos que são muito convergentes entre nós. E, para começar, definitivamente, né, eu quero agradecer as pessoas que trabalham comigo, quero agradecer a Só por Hoje, quero agradecer ao fato de estar vice-presidente da FEBRACT, e agradecer também a FLACT, no papel, né, aí na representação do Jorge Olivares, por ter acreditado, né, principalmente pela relação que se tem com a FEBRACT, por ter acreditado e ter me concedido a oportunidade de estar falando sobre o guia de boas práticas da FLACT. Muito bem. Eu vou, então, agora iniciar a minha explanação me reportando a um autor que eu gosto muito, um teólogo, que é o Leonardo Boff, em que ele diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. O que isso quer dizer para nós? Que nenhum de nós estaríamos aqui se nós não estivéssemos vivendo, tá? Vivendo questões sociais que são importantes. Ninguém estaria aqui se nós não tivéssemos um nível de sensibilidade, se nós não tivéssemos um amor pela causa. Então, eu não quero fazer, e daí talvez eu rompa com a expectativa da própria FLACT, eu não quero fazer desse momento um momento descritivo desse guia. Eu quero fazer um momento reflexivo, como a Lúcia também disse sobre a palestra dela. E talvez com essa reflexão, que todos nós possamos acessar esse guia, porque a principal intenção dele é que ele saia das nossas vivências de trabalho e ele se torne um instrumento de mudanças dentro da nossa prática. E daí, ficou escondidinho aqui, mas eu também estou fazendo uma outra situação, eu estou fazendo uma interlocução com uma fala do senhor Jorge Olivares, mais uma vez dizendo o presidente da FLACT, em que ele fala, na última reunião da OEA-CICAD, ele cita implantar e implementar uma estratégia de melhora contínua na qualidade. Eu não vou ler o restante, porque eu acho que vocês já imaginam o que significa. Então, também ser gestor, porque nós temos muitos gestores aqui,
nós temos muitas representações, muitas lideranças nacionais e internacionais, muitas pessoas do campo do pensamento, mas o mais importante para nós é que a gente possa caminhar para termos conferências, que nós tenhamos muitas cadeiras ocupadas pelos nossos usuários do serviço. Muitas cadeiras. Nesse sentido, nós estaríamos legitimando as nossas avaliações. Concordam com isso? Então, é nesse sentido que eu cito e faço uma interlocução, porque eu penso que a FLACT, nessa ordem, ela pisa nesse pensamento social e o guia, então, não fica um guia em si, não fica uma descrição, mas ele se comporta como um movimento. Que movimento? Um movimento de capacitação para as comunidades filiadas. Ele fica como um movimento que vem com que a Selva vai expor sobre o selo de qualidade. Então, essa vai ser a minha tarefa. Talvez eu rompa com a expectativa daquilo que a FLACT imaginava, mas eu quero que a gente saia daqui com grandes reflexões. Aliás, os maiores autores da linha que eu faço parte, que é da pedagogia, diz que é importante que eu saia fazendo perguntas, e não que eu tenha respostas. Então, se eu fizer perguntas, é porque eu estou refletindo. Se eu tiver respostas, é porque eu estou apenas reproduzindo. Ok? Então, vamos lá, gente. Sobre o guia. Ele é, sim, fruto de uma extensa e ampla revisão bibliográfica. Ele tem os nomes mais renomados, né, do conhecimento de comunidades terapêuticas, e, naturalmente, aqui a gente tem em pessoa o nosso Jorge de Leon, né, pessoa magnífica nessa área. Ele apresenta, né, aspectos de consensos universais sobre o que significa qualidade dos serviços. Ele não tem nenhuma intenção de contrapor nenhum outro documento já escrito. Pelo contrário, né? Ele se relaciona com esses documentos. Ele é apenas mais uma ação para as características da América Latina. E, indiscutivelmente, esse guia tem uma coisa que é impressionante, que é a tarefa que nós estamos aqui, que eu vi que o Brian falou muito isso. É preciso que nós tenhamos um olhar crítico sobre as nossas práticas. Esse guia tem esse comportamento. Ele faz uma leitura crítica, porque, por meio dessa leitura crítica, eu posso apontar, indiscutivelmente, posso ter padrões de qualidade a partir da leitura ou das questões importantes que são necessárias de mudança. Por favor. Os objetivos do guia, né? Com certeza, ele traz padrões de boas práticas, porque o próprio nome está dizendo, é baseado em evidências. Temos tanta coesão, Lúcia, que eu usei, né? Eu usei a mesma imagem. Ele consiste em padrões universais, ele está inteiramente ligado com tudo que se garante sobre direitos humanos. Ele orienta equipes das comunidades terapêuticas na América Latina, mas, mais uma vez, a função mais importante dele, depois de orientar, depois de capacitar, indiscutivelmente, é medir e fazer intervenções assertivas. Pode passar. Aqui, eu quero que a gente olhe para essa imagem, né, que são todos nós dando as mãos, né, e eu acho que a gente precisa se sensibilizar com essa imagem. Eu quero dizer, para quem ele é dirigido, esse guia? Nós poderíamos dizer que são só para os profissionais. Nós poderíamos dizer que são só para os dirigentes. Nós poderíamos dizer que são para as lideranças que estão aqui, né? Mas aqui eu posso dizer que ele também serve para todos os mecanismos da rede em que as comunidades terapêuticas estão inseridas. Ele serve, sim, para os conselhos de direitos e controle social. Ele serve, sim, tá, para
a representação do poder público que está aqui, ele serve, sim, para toda a sociedade civil organizada, mas, para mim, ele deve servir para quem usa do serviço também. Ele deve servir. É essa a função que nós temos. Se nós estamos num papel de organizar serviços que tenham padrões de qualidade, nós temos que encher as cadeiras de usuários do nosso serviço. É muito importante esse processo. Vamos lá. Aqui é o conteúdo do guia, para que não fique descritivo, para que eu não fique lendo, porque esse não é o objetivo, e porque nós temos diversas autoridades aqui que vão falar sobre a evolução e o movimento das comunidades terapêuticas. Eu quero chamar a atenção para o segundo item, porque nós estamos... Existe uma sensibilidade, eu já li diversas vezes o guia, e isso me apaixona, porque ele fica atento à questão de quais foram os fenômenos que fizeram com que a evolução e os movimentos de comunidades terapêuticas acontecessem. E esses fenômenos, eles estão muito ligados, né, aos diversos contextos históricos e pressões sociopolíticas no contexto histórico. Então, isso é muito importante. Mais do que ler qual é a evolução histórica, é ler o fenômeno dessa evolução histórica. Como elas se deram, como elas se transportaram, como nós nos adequamos dentro do processo. E que, bom, eu estou vendo cabecinhas balançarem, então significa que está tudo certo, né? Depois ele fala de integração de abordagens. Ele, novamente, né, a gente já apontou que ele tem uma avaliação crítica muito importante para desencadear os padrões de qualidade. E, naturalmente, ele vem trazendo o que significa os padrões de boas práticas. Por favor. Ok. E que comunidade terapêutica é essa? E é uma tarefa importante falar sobre esse guia, porque nós estamos no Brasil e nós temos demandas, né, que a Lúcia trouxe hoje, muito específicas de algumas questões, mas nós temos que atender a diversidade da América Latina, ok? Então, aqui tem um cuidado, né? Eu não posso... Quantos? 10. Tá. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a comunidade terapêutica, sem dúvida nenhuma, ela é um sistema social. Por que ela é um sistema social? Porque ela não está desconexa das redes de serviço, ela não pode estar. Ela, como diz o De Leon, né, como escreveu o De Leon, ela é uma convivência entre pares e ela é um espaço de intensa aprendizagem. Tá? Por isso, quanto mais sadios, quanto mais esses espaços forem espaços que contemplam equipes formadas, que contemplam a compreensão desse processo, que atendam a diversidades específicas de cada população atendida, o fortalecimento dessa aprendizagem e das habilidades sociais, elas serão indiscutivelmente mais importantes. E ela, lógico, é também um espaço de intervenções terapêuticas. Ela está integrada, né? Eu fiz esse círculo para pensar que ela está integrada dentro dos sistemas de cuidado, de saúde, de assistência, mas não é só isso. Nós temos que pensar que essa integração, primeiro, ela tem que se dar de maneira horizontalizada. Nós não podemos falar, em hipótese alguma, de rede dentro de um processo vertical. Rede tem que ser horizontalizada. A participação do processo tem que ser permanente, né? É necessário que o usuário do nosso serviço acesse todo esse processo. Ela oferece tratamentos diferenciados, que não podemos esquecer das especificidades de cada um deles. O perfil de usuários são diferenciados e a duração, naturalmente, de tempo, ela também tem que ter, lógico, dentro dos padrões internacionais, porque nós não estamos falando de comunidade terapêutica como instituição total. Ela é um espaço temporário.
Vamos lá. Delicado, né, falar sobre isso, mas vamos abordar, está delicado porque é importante a gente entender que existem legislações específicas dentro dos países que nós estamos dizendo. Entre outras coisas, quando a gente fala de comunidade, vamos lá, ela é uma integração porque ela permite diversas abordagens, mas nós também precisamos atender às legislações específicas. O Brasil passa por uma legislação que não se permite tratamento de crianças e adolescentes dentro das comunidades terapêuticas, porque nós temos um modelo de acolhimento institucional diferenciado. Passamos por situações, como a Lúcia colocou, que eu defendo, como assistente social, que nenhuma criança, mas nenhuma criança tem que ser acolhida, em hipótese alguma, perder vínculo com a sua mãe, porque ela está em processo de tratamento. São lutas que nós temos que ter. São 5 minutos. Ok. Então, dentro desse sentido, passando, eu poderia dizer para vocês que é um fator de integração, mas que a gente precisa olhar para todos esses serviços de maneira específica, sem que a gente coloque serviços em reprodução de espaços. Eu não posso ter um espaço de uma comunidade terapêutica masculina e achar que eu vou fazer tratamento para mulheres e reproduzir um espaço como esse, né? E, por último, nessa condição, eu também queria dizer para vocês, está terminando, que é necessário que a gente olhe que os países da América Latina são países subdesenvolvidos, que a pobreza, ela não é um fator em si de vulnerabilidade, mas que a pobreza aumenta em muito a vulnerabilidade das pessoas que procuram os nossos serviços. Portanto, é necessário que a gente tenha respeito naquilo que nós vamos oferecer. Então, falar de padrões de qualidade é uma exigência que nós temos que ter. Vamos lá. Eu acho que isso aqui é importante. O guia traz, acho que uma das partes mais sensíveis do guia. Onde estão os pontos de coesão? E são muitos, muitos, entre as diversas políticas, né? Quando nós estamos falando, inclusive, o Brian falou num determinado momento, eu estou falando de abstinência, estou falando da questão de uso, mas existem pontos de consenso. Quais são os pontos de consenso entre as várias políticas? O respeito à pessoa. Nós estamos falando que todos os serviços devem ter interação com as redes horizontalizadas, jamais verticalizadas. Confiar na capacidade de mudança das pessoas, pensar no valor dos pares. O que nós estamos atendendo é a pessoa e não a substância. E a pessoa é holística, ela tem múltiplas necessidades. Compromisso com as evidências científicas, eliminação de estereótipos e estigmas. Temos que nos preparar para romper a barreira do moralismo. Vamos lá. Eu acho que aqui já foi falado, dá para passar, porque acho que o meu tempo terminou. Pode passar mais uma, Lúcia. Aqui nós vamos entrar nos padrões de qualidade do documento da Organização Mundial de Saúde e da UNDC, em 2020. Está encerrando, acho que só tem mais 2 slides, por favor. Eles são universais, eles são baseados em evidências, eles são integradores de consenso. Nós não podemos achar que um pensa que isso aqui é padrão de qualidade e outro aqui não. Ele é integrador de consenso e ele define o que são boas práticas. E, para finalizar, os 7 princípios, nós estamos falando, e que também foi falado já por pessoas, os serviços precisam ser o quê? Disponíveis, acessíveis, éticos. Eles precisam atender populações que estão tão distantes de nós e que nós precisamos ter amparo técnico, nós precisamos ter formações para chegar onde ninguém chega e depois ter a capacidade de fazer com que esse serviço seja adequado para o processo. Pode passar, Luciano. Os requisitos para as boas práticas, ter programa terapêutico estruturado e planejado, ter uma avaliação abrangente que permita com que a gente tenha um senso crítico do processo,
ter um plano individual de tratamento, porque cada ser é único. Não existe plano individual de tratamento que sirva para 2 ou 3 pessoas. É único. Nós temos que ter, acho que uma das questões mais importantes, nós temos que ter, na avaliação, e agora com relação ao usuário, nós estamos todos os dias decidindo a vida das pessoas, quem fica, quem sai, como é que nós adaptamos para que elas permaneçam no processo. Então, essa avaliação ela precisa ser formativa, ela precisa ser uma avaliação processual, ela não pode ser uma avaliação excludente, em hipótese alguma. Nós não avaliamos as pessoas para excluir, nós avaliamos as pessoas para continuar no processo. E eu termino com... Eu terminei, tá? Como a gente falou de sensibilizar, eu amo esse pintor, não sei se vocês conhecem, ele é um pintor belga chamado René Magritte. Ele é um pintor surrealista, então ele pintou para que a gente pudesse pensar, para que a gente pudesse refletir. E o René Magritte pinta 2 quadros que eu sei, ninguém compraria para levar para a sala de casa, eu sei disso, né? Mas ele é altamente reflexivo. Ele pinta, esses quadros chamam O Ovo. O Ovo. Primeiro, ele pinta um ovo dentro de uma gaiola. E depois, ele pensa na sociedade e ele pinta um ovo, mas ele projeta um pássaro. Eu termino a minha fala agradecendo a FLACT, agradecendo a todos os presentes, dizendo que a nossa tarefa e que esse guia tem um compromisso de fazer com que o usuário do nosso serviço seja protagonista da sua história. Portanto, se ele é protagonista da nossa história, ele vai passar temporariamente conosco e outros níveis de acompanhamento vão ser posteriores a esse processo. Muito obrigada.